Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Esta frase do Santo Evangelho bem pode ser o título deste vídeo de hoje. O autor do livro no qual me baseio para este vídeo, um americano católico, mas muito sério, nada impressionável, chamado John Hafford. Ele veio a Fátima para conhecer ainda testemunhas do milagre do sol e escreveu este livro sobre o milagre do sol. Ele fala de várias testemunhas, inclusive os incrédulos, como o famigerado administrador de Leiria, republicano e liberal Arthur dos Santos, que foi inimigo de Fátima do começo ao fim. Mas não é deste homem, que aliás morreu muito mal, que vamos tratar, mas sim do milagre que o autor deste livro pôde ver, pôde constatar, poderíamos mesmo dizer, tocar. Estava lá em Fátima, quando chega de Maca, nas últimas, uma jovem de 21 anos, chamava-se Arminda Campos. Ela estava doente, vejam só, há 13 anos. Portanto, ela passou boa parte da sua vida doente. Ela que tinha 21 anos nesta época. E às portas da morte, devido a uma complicação de 3 doenças diferentes. Antes de ser levada a Fátima, ela tinha passado por 7 hospitais e sofrido 9 operações importantes. Ela não foi a Fátima para curar-se, mas ao saber que ia morrer, queria visitar o local antes que tal acontecesse. Ou seja, nem ela própria, Arminda Campos, acreditava em sua cura. Mas como última vontade, digamos assim, pediu que fosse levada a Fátima rezar a Nossa Senhora. Imitava as crianças de Fátima durante os 13 anos da doença. Tinha assim oferecido os seus sofrimentos pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados do mundo. Portanto, ela não esperava a cura, ela até oferecia tudo que sofria por nós, que viemos até depois dela, não é? Todos somos pecadores e estamos incluídos nessas orações da Arminda Campos. Olhando em sua maca, não se teria a menor ideia de que aquela pobre moribunda estava prestes a tornar-se o centro de uma explosão do sobrenatural. É assim que o autor deste livro chama o acontecimento. Tão maravilhosa quanto aquela descrita neste livro. Ou seja, o milagre do sol. Né? Ele viu esta cura ali pessoalmente, muitos anos depois do milagre do sol, e compara esta cura tão espetacular de uma moribunda, ao milagre do sol. Ela foi curada instantaneamente. Na realidade, caminhamos à sua volta enquanto ela estava levantando-se e vimos os cobertores a murcharem, ou seja, ela tinha tumores, etc. Imediatamente o corpo voltou ao normal. Isto é um americano muito sério que presenciou isso e homem nada impressionável, como ele mesmo refere-se a si mesmo. Assim. O enorme tumor havia desaparecido instantaneamente. Após 2 horas, notamos que as 2 grandes incisões laterais feitas pelo cirurgião estavam secas e cicatrizadas, ou seja, os restos da operação, as sequelas, imediatamente ficaram secas, voltaram ao normal, a pele voltou ao normal imediatamente. Não entraremos aqui nos detalhes da cura. Nosso objetivo é analisar o efeito deste milagre de cura naqueles que o viram como um prelúdio para entender o efeito do milagre do sol nas testemunhas que logo aparecerão nestas páginas. Então ele trata aqui de outros assuntos, mas o mais interessante deles, ele aqui nesta página do livro,
tratava, por isso eu comecei a falar deste Arthur dos Santos de má memória, daqueles que mesmo que viam os milagres e sentissem, como o próprio Arthur dos Santos disse que sentiu algo diferente quando viu a imagem de Nossa Senhora, mas não se converteram, inclusive este homem, o Arthur dos Santos, administrador de Leiria dos tempos da aparição, morreu impenitente, não pôde nem ser enterrado no cemitério católico da cidade. Ou seja, ele tinha um coração muito mais duro do que aquele pobre índio Coromoto, sobre o qual já falei em um dos nossos vídeos, e quem quer saber, veja lá o vídeo, é muito interessante a história dele. Então, o que diz o autor deste livro é que mesmo perante um milagre fabuloso como este, esta gente de coração muito duro, muito fechado, não se converteu. Muitos não se converteram, alguns sim. Eu conheço propriamente casos de pessoas que se converteram, mas muitos deles não. Porque não basta só o milagre, basta uma disposição de alma daquele que quer se converter para que haja uma verdadeira mudança de vida no grau sobrenatural, não é? Quem não tem humildade de Nossa Senhora, normalmente não conseguirá este grau sobrenatural. Mas o que acontece? De tal maneira, esta cura da Arminda Campos foi espetacular que o próprio seu pai não acreditava nos primeiros momentos. Ou seja, viu aquilo, viu o milagre e ficou como que mudo. Então narra o autor. Mais digna de nota que a reação do escritor deste livro, diante da cura, foi a do próprio pai da moça. Este velho homem havia visto sua filha caminhar pelos vários estágios da doença por um período de 13 anos às portas da morte. E agora, em um simples momento, ele a viu andar perfeitamente normal, curada de uma paralisia quase total, de um grande tumor, de incisões em seu lado e até mesmo da debilidade que necessariamente adviria após a sua longa imobilidade. Ou seja, ela ficou perfeita em um segundo diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, no local das aparições. Embora as enfermeiras estivessem radiantes de alegria, o homem, pai da Arminda Campos, não fez menção de falar com a sua filha ou de abraçá-la. De fato, não demonstrou emoção alguma por talvez 1 hora após a cura. Ele ficou meio que estático ao ver aquilo, tão impressionado. Então, de repente, ele saiu a gritar pelo quarto do hospital onde sua filha tinha sido segregada das multidões, correu até ela, abraçou-a, chorou, após ter se dado conta de que não estava a sonhar. Diz o autor agora: não estamos a pedir a ninguém que acredite nesta cura. Estamos apenas a narrar o testemunho de reações vividas e testemunhadas pessoalmente. Então fica aqui mais deste milagre de Nossa Senhora para aqueles que a querem de todo o coração. Ou seja, Arminda Campos, pelo jeito era muito boa moça, não conhecemos mais detalhes de sua vida, mas só isso, de 13 anos muito doente, e a oferecer toda esta doença e todas as dores pela conversão dos pecadores, mostra que era uma alma muito privilegiada. E Nossa Senhora deu a recompensa a ela ainda aqui na terra. Esperamos que tenha uma recompensa ainda maior no céu, já deve ter morrido. Isso já foi há muitos anos atrás. Mas as palavras com as quais iniciei este vídeo são um verdadeiro fundamento. Ela procurou primeiro o reino de Deus, ou seja, pela devoção a Nossa Senhora. Eram os últimos momentos de vida na terra, queria venerar mais uma vez, com todo o esforço, a Nossa Senhora. E recebe uma recompensa que nem esperava e que talvez nem pedisse, porque ela oferecia essas dores pelos pecadores. Quantas vezes nós somos indispostos para rezar uma Ave Maria sequer? É um exame de consciência que devemos fazer. E esta pobre moça, no fim de sua vida, quis venerar Nossa Senhora em Fátima. Quis sair de Lisboa a Fátima naqueles tempos, hein? Isso deve ser anos 40, por aí. Então, reflitamos um pouco. E não esqueçamos desta frase evangélica, do Santo Evangelho, dita por Nosso Senhor: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça,
e tudo mais ser-lhe-á dado por acréscimo. Salve Maria.